este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, um dos 12, os chamados Judas, que vinha à frente deles. Aproximou-se Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com beijo trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntou-lhe: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saíste com espada e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. A Páscoa, ela não é apenas uma festa judaica que o povo judeu comemora a libertação do Egito. A Páscoa, ela é um tempo para lembrarmos o que o nosso Senhor Jesus fez e viveu por nós. A festa da Páscoa é uma das 3 principais festas judaicas, nós sabemos disso. Eram 3 festas que todo judeu precisava estar em Jerusalém. A Páscoa era uma delas. A outra, festa de Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Estas 3 festas exigia-se a presença de todo judeu, e onde eles estivessem, eles tinham que sair peregrinos até Jerusalém e ficar nessas 3 festas. E a festa da Páscoa era uma dessas 3 festas. Ela durava uma semana. E aqui a gente pode ver que Jesus está dentro dessa festa da Páscoa. Só que Jesus aqui, ele não está apenas indo para comemorar a festa como um judeu. Jesus aqui é o próprio Cordeiro de Deus, que estava sendo preparado, estava sendo vigiado. Se você pegar lá Êxodo capítulo 12, você vai ver como é que é o processo do cordeiro, do sacrifício, o cordeiro que era morto por cada família. E uma das coisas que tinha que acontecer é que o cordeiro precisava ficar dentro de casa, vigiado, em uma semana. E exatamente o que acontece com Jesus. Ele está dentro de casa uma semana em Jerusalém. E ele começa em um domingo, chamado Domingo de Ramos, entra em Jerusalém montado no jumento, e aquela semana passa toda ela em Jerusalém, até o outro domingo, que é o domingo de Páscoa, que nós vamos celebrar no próximo domingo agora. Aí você vai perguntar: pastor, mas por que o senhor leu esse texto? Porque esse texto está dentro dessa semana. Esse acontecimento está dentro dessa semana. Provavelmente um dia como hoje, uma quinta-feira, esse episódio aconteceu. Ou seja, Jesus está indo a um jardim chamado Jardim do Getsêmani. Ele tinha acabado de celebrar a ceia com os seus discípulos, e ele sai. Marcos vai dizer que ele canta um hino. Depois de cantar o hino, ele vai para o Jardim do Getsêmani para passar um tempo ali com Deus o Pai. E interessante, meus irmãos, que o texto vai deixar bem claro para nós que Jesus está na companhia dos discípulos. Interessante.
ele vai provavelmente com 11, porque Judas não está aqui entre eles, né? Judas não estava mais com ele, vai com 11. Judas saiu no momento da celebração da ceia, lembra? Quando Jesus está celebrando a ceia com os 12, Judas sai. Então Judas não está aqui mais com eles. E Judas chega depois. O texto que nós lemos à frente vai mostrar isso. Interessante. Jesus, ele vai com os 11 para orar com os 11, presta atenção nisso. Ele vai para orar com os 11, depois ele se afasta para orar mais e ora com os 3, e por último ele ora sozinho. Vê se isso não é significativo. Ele vai para orar com 11, depois de 11 ele ora com 3, depois de 3 ele ora sozinho. Isso é significativo. Porque na verdade, meus irmãos, nem todos realmente compartilham das nossas orações, né? Tem oração que a gente faz com aqueles que são íntimos, e tem oração que a gente faz sozinho. Tem oração que a gente vai compartilhar as nossas dificuldades, nossas dores, nossos problemas com pessoas amigas. Mas tem hora também que a gente vai compartilhar as nossas orações com pessoas íntimas. E tem hora que a gente vai falar com Deus sozinho. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Os 11 eram os seus discípulos, mas depois ele vai orar com os 3, Pedro, Tiago e João, os mais íntimos. E por último ele vai orar sozinho. A vida cristã, ela é assim. Mas eu quero olhar por você no Getsemane, esse episódio que acontece exatamente na semana da Páscoa, momentos antes de Jesus ser levado para o matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, como diz lá o profeta Isaías. Eu quero olhar para esse texto que nós acabamos de ler e tirar algumas lições que Jesus vai nos ensinar aqui no Getsemane. Eu gostaria que você prestasse atenção, por favor, porque são lições preciosas que nós temos a aprender com Jesus, o nosso Senhor, no Getsemane. O que foi o Getsemane para Jesus? Em primeiro lugar, o Getsemane foi para Jesus um lugar de ser prensado. Getsemane foi para Jesus um lugar de ser prensado. Na verdade, o Getsemane não é um jardim. A gente pensa jardim, na nossa cabeça, na nossa cultura, jardim é um lugar onde tem flores, né? Onde tem bastante árvore com flores, plantas com flores. Na cultura judaica, jardim é muito mais um pomar do que um jardim propriamente dito, né? Então aqui é um pomar de oliveira, um lugar que tinha muitos pés de oliveira. E embaixo desse pomar de oliveira tinha uma prensa de oliveira, onde fazia o azeite, ou fabricava o azeite. E nesse lugar, as oliveiras eram prensadas, ela passava por pelo menos cinco momentos de prensa, 5 formas de ser prensada, e a cada prensa se extraía o azeite. Por exemplo, a primeira prensa era colocado saco em cima de saco, e aquele saco bem pesado ia tirando aquele azeite, e aquele azeite era o azeite da primícia, que era utilizado para iluminar o candelabro do templo. Até a última prensa, que é a prensa para fazer sabão, que era a última das prensas. Mas tinha aquela que era para poder fazer azeite para alimentação, para alimento, azeite para curar feridas. E tinha a última prensa, que era a prensa para poder fazer sabão. Então, assim era o processo da prensa da oliveira. Jesus está indo nesse lugar para ser prensado, para nos ensinar uma coisa muito preciosa. O quê? O valor de sermos prensados por Deus para extrair o melhor de cada um de nós. Na verdade, o valor da prensa está exatamente nisso, a extração do que há de melhor em nós para abençoar as pessoas. Então você pode perceber que esse azeite ele tinha benefícios, inúmeros benefícios, sobretudo o benefício de iluminar o templo, de iluminar o lugar onde se cultuava. Assim somos nós, irmãos. Nós somos prensados por Deus, para Deus extrair de nós o nosso melhor, para a gente abençoar as pessoas. E que Deus possa nos abençoar nesse sentido,
de saber que quando nós amamos de verdade, nosso amor é prensado, esse amor prensado abençoa a outra pessoa. Quando nós temos misericórdia no nosso coração, o Senhor nos prensa e essa misericórdia abençoa o outro. Quando a gente tem bondade, essa bondade é prensada e por ser prensada abençoa o outro. Esse é o propósito da vida cristã. A gente é prensado para a gente abençoar o outro. A gente é prensado para a gente abençoar as pessoas. E que Deus possa nos prensar cada vez mais para extrair o melhor de nós e abençoar o outro. Amém? Glória a Deus. Mas em segundo lugar, Getsemane também é lugar de ser provado. Além de ser prensado, Getsemane nos ensina que é lugar de ser provado. O texto diz que Jesus se vê em uma das maiores provas, é uma das suas provas. Não foi apenas essa? Claro que não. Na verdade, Jesus foi provado o tempo todo, assim como nós somos provados o tempo todo. Você e eu somos provados o tempo todo. Mas aqui Jesus vai passar por mais uma prova, a última e derradeira das provas, antes de passar pela cruz. Qual a prova? A prova do cálice da redenção. Ele tinha que beber do cálice da redenção. Ele tinha que provar do cálice da ira de Deus, o cálice da humanidade que seria derramado sobre ele na cruz. Essa era a sua prova, última e derradeira prova. A prova de tomar o cálice da redenção, o cálice do juízo de Deus, porque estava sobre nós o peso de uma condenação. Jesus aqui vai para o Getsemane para tomar o cálice da nossa humanidade, para depois ele beber esse cálice da ira de Deus em nosso lugar, para nos dar a própria salvação das nossas almas. Aí você vai perguntar, pastor, mas nós precisamos tomar o cálice da salvação? Não. Da redenção? Não. Nós temos que tomar o cálice da salvação. O cálice da redenção, quem tomou foi Jesus, porque o cálice da redenção significa dizer que ele tomou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, o castigo que estava sobre ele, nos trouxe a paz. E nós tomamos o cálice da sua salvação. Salmo 116 vai dizer o salmista: que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os seus votos na presença de todos. Naquela época, na época de guerra de Israel, quando o povo saía para as guerras, eles, quando voltavam vitoriosos, ele pegava os cálices dos vinhos, levantava para o alto assim e dava graças a Deus, porque eles voltaram vitoriosos de uma batalha. Acredite no que eu vou te falar. Você, por ter experimentado Jesus Cristo, aquele que morreu no seu lugar, você se tornou vitorioso nas suas batalhas. Você pode levantar o cálice da salvação e dizer: eu posso sim, Senhor, dar graças a Ti, porque eu venci a maior das batalhas. Pelo nome de Jesus, eu venci a batalha da condenação. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Louvado seja Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas o Getsemane também nos ensina uma outra coisa. Além de ser lugar de ser prensado e lugar de ser provado, Getsemane é lugar de profundidade da oração. Getsemane é lugar de profundidade da oração. Por 3 vezes Jesus chora e por 3 vezes aqui Jesus ora. Os evangelhos registram 3 vezes Jesus chorando. Ele chora lá em João capítulo 11, quando ele vai chorar por Lázaro. Então ele chora por um amigo. Lucas capítulo 19, ele vai chorar por Jerusalém. Ele para de frente para Jerusalém, ele chora pela cidade. Ele chora por uma nação toda. E aqui ele está sozinho. Ele está afastado dos seus discípulos. À medida que Jesus vai se afastando dos discípulos e fica sozinho, a sua oração cada vez mais é intensa. E cada vez mais a sua oração se torna intensa, tão intensa, que o evangelista Lucas, que é um médico, vai registrar que
os seus poros se abrem e saem dos seus próprios poros sangue que se mistura às suas lágrimas, se mistura ao seu suor e caem sobre a terra. Isso significa dizer que Jesus de fato estava numa profundidade com Deus. O texto lá no início vai dizer, lá Mateus que vai dizer de maneira mais clara, ele vai falar assim: velem aqui comigo porque a minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Ele entra no jardim do Getsêmani com a alma angustiada até a morte. E à medida que ele vai orando, que ele vai em profundidade na oração, ele vai sentindo cada vez mais o valor de compreender qual era a vontade de Deus, o Pai. Por isso que num dado momento ele vai dizer: Pai, se possível for, passe de mim o cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que cada vez mais, se a sua vida for uma vida de oração, quanto mais você mergulhar na sua vida de oração, quanto mais você vai mergulhar na sua vida de oração, ainda que a sua alma esteja angustiada, ainda que as suas angústias sejam constantes e grandes, quanto mais você mergulha na sua vida de oração, mais você se aproxima da vontade soberana, boa, agradável e perfeita de Deus. Ter uma vida de oração profunda significa dizer compreender cada vez mais a vontade de Deus. Quanto mais oramos no profundo, mais profundamente conhecemos o caráter e a vontade de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Em último lugar, quero dividir com você que Getsêmani, além de ser lugar de ser prensado, provado e lugar de oração profunda, Getsêmani também é lugar de entrega. Getsêmani também é lugar de entrega. Os evangelistas Lucas e João registram com mais detalhes esse momento em que Jesus levanta da oração fortalecido, ainda que está vendo os seus discípulos dormindo, ele levanta da oração fortalecido. Interessante, ele levanta da oração fortalecido para quê? Para quê? Para enfrentar a cruz. Enfrentar a cruz começa com um beijo da traição. Ouça isso. Enfrentar a cruz começa com um beijo da traição. Se você olhar o texto, ler com calma, a partir do versículo 47, e lá no capítulo 18 de João, você vai ver que Jesus se entrega ao beijo da traição. Presta atenção. Se entrega ao beijo da traição. Se entrega aos soldados. Se entrega à prisão. João vai dizer que eles vão perguntar se é Jesus. E João diz que ele vai dizer assim: sou eu. E quando ele diz sou eu, soldados caíram, tamanho poder. É porque o eu sou estava dizendo, o Deus Todo-Poderoso, sou eu. João vai dizer isso, pode ler. Jesus poderia dizer assim: sou eu. Vocês não têm poder contra mim, eu sou Deus. Mas no mesmo instante que ele, com a sua voz como voz de trovão, que faz tremer a terra, os homens vão ao chão, tamanho poder. Nesse mesmo instante, o Filho de Deus, o homem puro e perfeito, se entrega à prisão, se entrega para ser julgado, se entrega para ser condenado em nosso lugar. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso nos ensina muito sobre o valor da entrega.
Interessante que toda pessoa egoísta, egocêntrica, quanto mais ela tem, menos ela quer entregar. Uma pessoa humilde, simples e que pensa no outro, quanto mais ela tem, mais ela quer entregar. Jesus nos ensina que a salvação começa na entrega. Eu não sei o que você precisa entregar para Deus. Eu não sei o que você precisa entregar para o Senhor. Uma coisa eu sei que você não precisa entregar. Você não precisa entregar seu coração, se você é salvo. Ah, meu irmão, mas eu tenho certeza que tem muita coisa dentro de você que você precisa entregar aí. Aprenda com Jesus no Getsemane o valor de uma entrega. Aprenda com Jesus no Getsemane que é através de uma entrega que Jesus é capaz de fazer com que a vida se manifeste. A vida se manifestou a partir da sua própria entrega. A vida de Deus se manifesta em nós quando nós exercemos o princípio da entrega. Deus seja louvado. Amém, amados? Deixa eu terminar. Tudo na vida de Jesus nos ensina. A vida toda de Jesus nos ensina. Jesus nos ensinou falando. Jesus nos ensinou fazendo. Jesus nos ensinou sendo. De novo. Jesus nos ensinou falando. Jesus nos ensinou fazendo. Jesus nos ensinou sendo. E aqui Jesus nos ensina fazendo. Fazendo o quê? Fazendo com que a sua própria entrega de vida fosse esse ensinamento que todo cristão precisa viver. Vale a pena a gente passar por cima das dificuldades, das adversidades, porque quando nós temos um propósito na vida, quando nós temos um objetivo na vida, o sofrimento traz a sua recompensa. E eu termino dizendo que Jesus olhou para aquele momento do Getsemane e ele conseguiu enxergar além da cruz. Eu te afirmo isso. Jesus olhou no Getsemane além da cruz. E o que ele enxergou além da cruz no Getsemane é simples. Ele enxergou à frente eu e você. De novo, Jesus enxergou à frente do Getsemane, além da cruz, eu e você. Por isso, ele não parou no Getsemane, ele se entregou. Por isso, depois de Getsemane, foi levado preso, foi para Pilatos, para Herodes, para os soldados romanos, para a cruz, e depois da cruz, ao terceiro dia, ressuscitou, porque ele enxergou a mim e enxergou você, para que nós pudéssemos hoje exaltar o seu nome, glorificar o seu nome e bendizer aquele que vive para todo sempre, dá sentido à nossa existência, dá sentido à nossa fé. Louvado seja ele, aleluia, amém? Glória a Deus. Fique em pé, irmão. Domingo eu vou prosseguir nessa semana da Páscoa. Hoje foi o Getsemane. Domingo pela manhã e domingo à noite nós vamos caminhar na Páscoa. Quer dizer, pelo menos domingo até pela manhã. À noite ainda não sei. Mas domingo pela manhã nós vamos caminhar na Páscoa. Vamos caminhar nessas pegadas, últimas pegadas de Jesus antes dele ir para os céus. Ou melhor, antes de ressuscitar. Eu quero orar por você, mas antes eu gostaria que você orasse pelo seu irmão. Eu gostaria que você deixasse o seu lugar e que você orasse pela vida do seu irmão. Talvez o seu irmão esteja vivendo um Getsemane na vida, um momento de ser prensado, provado, um
momento de oração profunda, momento de viver intensa realidade de ter que entregar alguma coisa. Ore pela vida do seu irmão por alguns minutos. Oração rápida, mas que você possa orar abençoando a vida do seu irmão agora, em nome de Jesus. Depois estarei orando por você, e aí nós vamos adorar o Senhor, adorar o nosso Rei Jesus, ir para nossa casa, debaixo da graça dEle, da proteção dEle, do amor dEle, da misericórdia dEle. Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer. Estamos na tua casa nesta noite, véspera da sexta-feira da paixão, véspera de sexta-feira de Páscoa, dia em que o Senhor se entrega àquela cruz, dia em que o Senhor às 3 horas da tarde se inclina e se entrega por nós. Te louvamos, te bendizemos, porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas. O castigo que estava sobre o Senhor nos trouxe a sua paz, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Bendizemos o Senhor por isso. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui, e se alguém estiver vivendo um Getsemane, um tempo de ser prensado, provado, um tempo de profundidade, para se entender a vontade do Senhor e viver a sua vontade, e se entregar à sua vontade, eu quero pedir que o Senhor esteja, Deus, renovando a força agora, renovando o ânimo agora, e colocando no coração dos meus irmãos que depois de um Getsemane, ainda que tenha a cruz, vem o dia da ressurreição, o dia da glória vem, a glória chega, a glória vai chegar. Ó Deus, fortaleça as nossas vidas, os nossos braços, as nossas forças, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, nos dê, Deus, da tua força, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Te agradeço, Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele morreu em nosso lugar, e porque morreu em nosso lugar, nós temos livre acesso a Ti. Bendito seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos adorar, vamos adorar.